alegria, irmãos, vocês por aqui. Os irmãos e as irmãs que assim podem dar para a vossa Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 34. Alegria rever os irmãos, retornar a esta casa de oração, encontrar meus irmãos e minhas irmãs. Louvar a Deus pela vida do pastor André, que agora está na gestão dele, o trabalho aqui nesta congregação. Quero louvar a Deus pela vida dele, pelo convite também que fez para que eu pudesse, nesta sexta-feira, poder estar aqui convosco, retornar aqui, encontrar as minhas irmãs, meus irmãos, os rostinhos conhecidos, outros mais novos, que a gente ainda não conhece. A igreja vai se renovando, cada dia mais. Deus vai abençoando. Louva a Deus pela vida Amélia. Vou revelar, sua família, para nós, para minha família, vocês são uma bênção. Sempre foram e continuaram sendo uma bênção. Jonathan, toda a pessoa, companheiro aqui, uma honra estar aqui com vocês. Trago um abraço lá e para Cristo para vocês. Os irmãos mandaram um abraço para vocês. O irmão Dorizete está aqui, o diácono Dorizete, eu cumprido, nós cumprimos. Louvo a Deus. Deus tem dado graça, dado graça para estarmos aqui juntos hoje adorando a Deus. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, temos alguns minutos nesta noite e aquilo que Deus colocou no meu coração eu preciso entregar. Vou repetir, aquilo que Deus colocou no meu coração eu preciso entregar nesta noite. Preciso entregar. Atos capítulo 9, versículo de número 34. Só vocês, vou pregar só para vocês. Vou pregar só para esse lado aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 34. Por que vocês não fizeram isso antes? O que aconteceu? Vamos lá? Não deixa eu sozinho, não. Deixa eu sozinho, tá bom? Atos 9, 34 vai dizer assim: E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos dentro desse texto registrado no livro do Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o quinto livro do Novo Testamento e é o livro chamado o livro dos feitos, dos atos do Espírito Santo, usando os discípulos na terra. A Bíblia relata em Atos dos Apóstolos o início, a trajetória dos discípulos sem a presença física de Jesus. Os irmãos que estudam Bíblia e sabem, meditam, conhecem que os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles narram a história, o ministério terreno de Jesus, os acontecimentos, os milagres, as curas, as libertações, os atos de Jesus. Relata também a sua morte, relata também a sua ressurreição, e a Bíblia relata no texto que ora lemos e estamos aqui, Pedro, um grande personagem bíblico, aquele que caminhou com Cristo, aquele que caminhou com Jesus, vendo, acompanhando os milagres, a atuação ministerial de Jesus na terra. E com certeza, se eu e você tivesse a oportunidade de sentar com Pedro, meus irmãos, com certeza teria muitas histórias para contar. Com certeza Pedro iria relatar fatos inéditos, tremendos, maravilhosos,
Eu me lembro que ele poderia contar para nós quando ele andou por cima das águas, quando o próprio Jesus falou para ele: vem, Pedro. Pedro andou por cima das águas, né? Fôssemos concentrar com o apóstolo Pedro, nós iríamos ter muitas histórias. A Bíblia relata no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos um fato, um acontecimento agora sem a presença de Jesus fisicamente. Mas isso não implica que Jesus não estando presente, nada vai acontecer. Não é porque Jesus não está fisicamente presente, é que os milagres não vão continuar acontecendo. Vou repetir. Não é porque Jesus não está fisicamente, olho carnal vendo, é que os milagres não vão continuar acontecendo. Eu creio que Ele está aqui nesta noite. Não estou vendo Ele fisicamente, mas eu estou acreditando que tem milagre, 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 milagre. Vou repetir até você dar glória. Tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre. Já acontecendo. Pastor, é que hora que está acontecendo? Agora. Mas pastor, não cheguei na minha casa ainda, mas já está acontecendo o milagre. Pastor, mas eu estou esperando alguma resposta para sábado. Está acontecendo agora. Nossa, já tem gente acreditando aqui. Eu estou dizendo que Jesus pode não estar fisicamente presente, mas Ele está atuando, realizando os seus atos milagrosos, e a glória dele está sendo manifestada. O que acontece com o apóstolo Pedro, e é uma profecia, e é uma palavra que Jesus mesmo falou, mesmo ele retornando ao trono, mesmo ele voltando para a sua cadeira à direita do Pai, ele deixou algumas promessas. Uma das promessas que ele deixou, ele disse aos seus discípulos assim: e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma outra promessa que ele deixou registrada foi que a presença dele estaria sendo manifestada no meio dos discípulos e no meio daqueles que estivessem adorando ao seu santo nome. Ele mesmo relatou, a Bíblia fala que onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, no nome de Jesus, ele estaria presente. A Bíblia também relata uma outra promessa de Jesus, dizendo assim: olha, eu fiz muitas coisas nesta terra. Eu curei, libertei, salvei, expulsei demônios, fiz coisas maravilhosas, ressuscitei pessoas que estavam mortas, fiz tanta coisa. Agora eu estou voltando para o Pai, mas já vou deixar uma promessa para vocês. Qual é? Vocês vão fazer coisas maiores do que as minhas. Eu vou deixar uma graça sobre vocês, eu vou deixar uma presença, uma autoridade sobre a tua vida. Eu vou deixar que o Senhor possa te usar também como me usou nesta terra. Uma promessa de Jesus. A tua mão levantada nesta noite já vai liberar uma palavra para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Através de você, a tua casa vai ter transformação. Através da tua vida, o Senhor vai trabalhar, o Senhor vai agir, o Senhor vai operar. Pode vir uma glória. O Senhor vai operar, vai agir, vai trabalhar. Eu creio. E uma promessa de Jesus. E o que acontece no fato de Atos, no capítulo de número 9, e o texto que nós estamos lendo, é que o apóstolo Pedro, ele sai de Jerusalém e ele está caminhando, fazendo a obra missionária, trabalhando a favor de Jesus, para Jesus, e ele deixa Jerusalém e ele está indo para uma cidade chamada Lida. A cidade chamada Lida é uma cidade que fica 50 quilômetros perto de Jerusalém. Lida é uma cidade que fica próximo de Jope. Jope vocês conhecem muito bem, é a cidade que Jonas foi deixando Tarsis, aonde Deus tinha mandado, e ele fugiu para Jope. Jope é uma cidade que estava perto de Lida. Lida é uma cidade perto de Jope, 50 quilômetros de Jerusalém. E Pedro então agora vai até essa cidade. Qual é o objetivo de Pedro estar nessa cidade? Não
não tem outro objetivo senão falar de Jesus. Não tem outro objetivo senão falar de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para a glória do nome do Senhor. Qual é o objetivo de Pedro? É chegar em Lida, visitar os irmãos, visitar aqueles que tiveram que sair dispersos de Jerusalém, porque foram perseguidos pelas autoridades da época, e eles então saem de Jerusalém e vão habitar em Lida. Pedro chega em Lida para visitar os irmãos, Pedro chega em Lida para orar para os irmãos, Pedro chega em Lida para falar de Jesus para os irmãos, Pedro chega em Lida para dar ânimo aos irmãos, Pedro chega em Lida para dizer para eles assim: mantenham-se firmes, mantenham-se na postura, não desistam, não abandonem, não parem, continuem marchando. O propósito de Pedro em chegar a Lida é trazer a presença de Jesus no coração daquele povo. E o que acontece? A Bíblia diz que quando Pedro chega em Lida, ele vai se deparar com uma pessoa. E a Bíblia, no texto do capítulo 9, versículo 32, vai mencionar a história deste moço chamado Enéas. Qual é o nome dele? Enéas. Qual é o nome dele? Enéas. Este moço chamado Enéas, ele está com um problema grave. Qual é o problema dele? Ele é paralítico. É um moço que já vai fazer 8 anos que está deitado numa cama, 8 anos que não pode se levantar, 8 anos que não pode se mover, 8 anos que está sem condição nenhuma de mover-se. É um moço que não consegue sentar, é um moço que não anda, é um moço que não senta, é um moço que não consegue mexer as suas pernas. Ele está 8 anos deitado. Os historiadores dizem que ele está 8 anos deitado numa mesma posição. E nós sabemos, cientificamente falando, que uma pessoa que fica 8 anos ou um período de tempo numa mesma posição, do mesmo jeito, sem mudar de lado, sem virar de lado, mexer, traz sérias consequências no seu corpo físico. Eu conheci um primo meu, ele teve dificuldade de uma batida de veículo, e ele passou um período da vida dele deitado numa cama, e infelizmente faleceu naquela cama. Mas nós visitamos ele algumas vezes, e ele mesmo mostrava para nós, ele alguns anos deitado naquela cama, sem mover, nem para cá, nem para lá, não podia se levantar, não podia mexer as costas, nada. As feridas foram tomando conta, foi abrindo um buraco muito grande, abriu assim nas suas costas, e a sua esposa tinha que tratar uma ferida muito séria, muito feia. Eu pude ver isso, e eu entendi que a situação de Enéas é esta. Ele está 8 anos deitado numa cama, 8 anos sem poder se mover, 8 anos sem condição nenhuma de vida, de ter algum recurso de vida, alguma situação que ele possa ter um tipo de alegria. Não, ele está deitado numa cama, num sofrimento de 8 anos, passando aquela situação. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro chegou em Lida. E quando Pedro chega em Lida, ele vai visitar, meu irmão. Ele vai visitar este moço chamado Enéas. Ele vai visitar este moço. Os historiadores dizem que ele se aproxima da casa de Enéas. E quando ele adentra a casa de Enéas, diz os historiadores que na sala estava um mau cheiro, lá pelos cantos da casa, um mau cheiro da enfermidade, um mau cheiro da situação que ele estava ali, que estava corroendo o corpo dele, que já cheirava mal. Ele estava numa situação terrível para os humanos, situação horrível para a sua família, situação horrível para os seus amigos. Alguém diz que quase as pessoas não o visitavam, porque tinha dificuldade de vê-lo, de ver aquela situação que ele estava. Mas Pedro foi com uma incumbência. Pedro está cheio da graça, Pedro está cheio da presença, meu Deus do céu. Pedro está cheio da presença de Jesus na vida dele, e Pedro vai entrar na
alguém que está necessitado. Eu vou profetizar e já vou liberar. O Senhor vai visitar a casa de necessitado aqui nesta noite. Pedro vai entrar na casa de Enéas, e quando Pedro entra na casa de Enéas, ele se depara com Enéas, está ali naquela situação complicada. Meus irmãos, não é fácil. O que falar numa hora como essa? O que é que a gente fala quando a gente vai visitar uma pessoa doente? Que palavras a gente vai falar para alguém que está próximo da morte, por alguém que faz 8 anos que está deitado numa cama, impossibilitado pela medicina de se resolver a sua situação, não tem condição nenhuma? Pastor, por que não tinha condição? A própria Bíblia vai dizer, no versículo de número 33, diz que aquele homem, Enéas, estava jazendo, diga comigo, jazendo, estava jazendo numa cama. Eu sei que se vocês forem lá no cemitério, é somente lá que a gente encontra esta frase. Eu nunca vi outro lugar que tenha esta frase, jazendo. Quem vai no cemitério encontra esta palavra, aqui jaz, aqui jaz. É uma palavra que só tem no cemitério, porque só se alguém aqui já viu esta palavra em um outro ambiente, mas o ambiente que eu mais vejo, que eu pude mais ver, é um ambiente de morte, é um ambiente de um lugar sem solução. E a palavra jazendo aqui, ela tem um significado, é moradia de quem não tem mais solução. A palavra jazer é moradia de alguém que não tem mais jeito. Jazendo é moradia de alguém que já perdeu as esperanças. Era aonde estava Enéas. Enéas estava jazendo com aquela enfermidade. Sabe o que é isso? Quando as pessoas olhavam para ele e diziam, não tem solução. Quando as pessoas olhavam para ele e diziam, não vai ter esperança. Quando alguém olhava para ele e dizia assim, você vai morrer assim, você vai terminar a tua história desse jeito. Mas meu irmão, deixa eu já começar a pregar aqui. Eu vou liberar uma palavra profética para a tua vida aqui nesta noite. Só para aqueles que puderem levantar as mãos comigo ao céu nesta noite. O meu Senhor me traz aqui para te dizer, se alguém disse que você não tem solução, o meu Senhor veio trazer solução nesta noite. Se você está dizendo aqui, ou alguém disse assim, você vai morrer com este problema, a tua mão levantada vai dizer, mas eu tenho Jesus na minha vida, e ninguém vai atrapalhar a minha vitória. Oh, glória ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o que acontecia, olha o que diz o texto. Ele estava jazendo numa cama. É uma moradia sem solução. Jazendo, uma moradia sem recursos, moradia sem uma esperança. Sabe aquela coisa, irmão, que quando a pessoa diz assim, olha, não tem mais jeito? Sabe aquela situação quando a pessoa está enferma e o médico, que a gente vai confiar nele, é a última esperança, olhando humanamente, a gente olha e leva a pessoa no médico e a gente fica esperando a resposta dele, e de repente o médico sai lá na sala, chama os parentes e fala assim, olha, não tem jeito mais, pode chamar a família para despedir, pode chamar a família, porque pela medicina, por nós, o que já pudemos fazer, já terminou, não dá mais para fazer. É isso aí, ele está jazendo, ele está num lugar sem esperança, é uma moradia sem recurso. Mas meus irmãos, enquanto os homens desta terra só